Boa tarde, amadas inteligências. Avancemos, Escola de Campeões. Maravilha. Terça-feira de carnaval, estamos trabalhando. Avancemos, naveguemos, conduzidos por Deus. Nós prosseguiremos neste vídeo com Graciliano Ramos e a conclusão do terceiro capítulo, Cadeia. Segunda parte. E Fabiano encara as agruras do cárcere. Fabiano marchou desorientado. Entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Fabiano era precário no manuseio da linguagem comunicativa, então nem saber se defender ele conseguia. Não se defendeu. Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos e, repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado, cambaleou, sentou-se num canto rosnando. Que dor, que dor! Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes? Sim, senhor. Fabiano nunca fora preso. De repente, um fuzuê sem motivo achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como os condenados. Assim, um homem não podia resistir e Fabiano não conseguiu se defender. Bem, que dor! Passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se todo moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, não acreditava no que acontecia, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo, sim, aquele, o soldado amarelo. Havia um amarelo, criatura desgraçada, que ele, Fabiano, desmancharia com um tabefe. Era de nada. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino, escarro de gente. Por mor de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorrinha. Engatinhando, procurou os alforjes que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Fazenda bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens. Exatamente o que Sinhá Vitória desejava. Aquele pedaço de tecido que Sinhá Vitória desejava muito. E Fabiano, encolhendo um tostão em côvado por sovinice pão durice, acabava o dia daquele jeito. Muquirana não comprou o que a esposa queria, se ferrou, torrou dinheiro no jogo, gastou dinheiro com mulher da rua e se fudeu, foi parar na cadeia. Eita, Graciliano Ramos, que descrição, que perfeição. Tornou a mexer nos alforjes. Sinhá Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra-baleia vigiando. Com certeza haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas.
encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Mas, pegado de surpresa, embatucara todo. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Fabiano foi pego de surpresa. Que maldade! Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o soldado amarelo o confundira com outro. Não era senão isso. Então, por que um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim, acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças, e aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava, merecia castigo? Que dor! E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo. Coisa distante e perfeita. Não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade. Era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede, gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou logo à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, não é nada não, só estou um pouco chateado aqui, aperreado, mas não é nada não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás, sim, seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história todinha, sem cometer injustiça. Afinal, seu Tomás da Bolandeira era letrado, era culto, notório e distinto. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada, mal sabia se comunicar. Fabiano era prejudicado por não ter frequentado a escola, é aí que queremos chegar. Como a escola é importante. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada, não sabia falar. Só queria voltar para junto de Sinhá Vitória, deitar-se na cama de varas, porque vinham bulir com um homem que só queria descansar. Fabiano só queria voltar para casa em paz. Mas por que vinham bulir com um homem que só queria descansar? Homem justo e honesto, sofrido com as agruras do sertão nordestino. Mas Fabiano era honesto, nunca tinha puxado cadeia. Fabiano era honesto, de bons costumes. Deviam bulir com outros. Que dor! Ai, que dor! Estava tudo errado. Ai. Tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça, não dava um caldo, fraco. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de pedras. Sinhá Vitória punha sal na comida. Abriu os alforjes novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem, Sinhá Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra-baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. O recurso linguístico da antropomorfização. Conferências de formas humanas
a seres não humanos. A cachorra-baleia, na história descrita, né, e tecida por Graciliano Ramos, é extremamente humanizada. Vidas Secas, que romance magnífico! E da cachorra-baleia, que era como uma pessoa da família, humanizada, sabida como gente. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, clima desértico rigoroso. Quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá. Ia envelhecendo, coitada. Sinhá Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. Sinhá Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso, se não fosse isso, em que estava pensando? Se não fosse isso, em que estava pensando? Fabiano se perdia em seus pensamentos, no estado caótico, sofrendo as agruras da prisão, do cárcere, preso injustamente. Deu tudo errado no dia, tudo errado. Era para ter comprado as coisas que Sinhá Vitória pedia, era para ter levado as coisas para casa, mas fez tudo errado. Gastou dinheiro no jogo, gastou dinheiro com mulher da rua e foi parar na cadeia. Meu Deus, pobre Fabiano. Se não fosse isso, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre Sinhá Vitória, cheia de cuidados na escuridão. Os meninos sentados perto do lume, a panela chiando na trempe de pedras, baleia atenta, o candeeiro de folha pendurado na porta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado tresvariando em voz alta e alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Fabiano dormindo, adormecendo num susto, dormindo novamente, adormecendo num susto, e Sinhá Vitória, ai meu Deus, meus filhos, ai, a baleia, ai minha cadela, eu aqui preso, desgraçado desse cara, ferrou meu dia, eita, que angústia, que aflição, que ansiedade, Fabiano no cárcere. Fudido, muito fudido, extremamente muito fudido. Fabiano cochilava, a cabeça pesava, inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado, pois não estava misturando as pessoas, desatinado? Estava embaralhada a mente de Fabiano, toda bagunçada, estava trocando tudo. Pois não estava misturando as pessoas, desatinado? Talvez fosse efeito da cachaça. Não era, tinha bebido um copo, tanto assim, 4 dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede. Era bruto, sim senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Analfabeto, bruto, empobrecido culturalmente.
Pobre Fabiano. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que injustiça! Que mal fazia a brutalidade dele? Que mal faz a minha brutalidade? Eu só não sei me comunicar, não sei me defender, mas eu sou honesto, nunca nem fui preso na vida. Ô soldado, não me prenda. Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo, superexplorado. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais. Aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Oh, o segredo do embrutecimento, do empobrecimento espiritual e cultural de Fabiano e de sua família, mas principalmente de Fabiano. Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares, justificar-se, produzir narrativas justificadoras dos seus atos. Ele não conseguia se defender quando sofria injustiça, padecia calado, porque não sabia se comunicar. Não sabem se comunicar, estão fora do jogo. Sabedoria derivada de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nos ensina que, sem a escolarização necessária para o letramento cultural, estaremos fora do jogo das relações sociais e econômicas de mercado. Não sabem ler, esquecem entrevista de emprego, por exemplo. Nunca viram uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Pensava mil coisas. Era para um cristão endoidecer. Se não lhe tivessem dado ensino, ou melhor, perdão, se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com os bichos. Fabiano era um semi-animal, tal como os bichos. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Seu Tomás, sim, homem culto e inteligente. Ele entenderia o que se passa com essa injustiça que estou sofrendo. Ah, se seu Tomás da Bolandeira estivesse aqui, faria minha defesa, eu já estaria com Sinhá Vitória e os meninos e a cachorra em casa. E seu Tomás da Bolandeira, culto, esse sabe sim, esse sabe se comunicar, sabe sim. Seu Tomás daria informações precisas. Fossem perguntar a ele, homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, culto, notório, homem extremamente letrado, mergulhado na cultura, nas coisas dos saberes, seu Tomás da Bolandeira, o filósofo. Cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. Vejam como que o empobrecimento espiritual e cultural de Fabiano faz com que ele pense que as coisas são imodificáveis, cada qual no seu devido lugar. Eu sou bruto, sirvo a um propósito. Ele é letrado, serve a outro propósito. A vida não é assim. Aprendamos com Graciliano Ramos, Vidas Secas, que lindo, que maravilha. Gratos estamos, Deus, por acessar ao mundo da cultura. Que literatura notável. Que maravilha, que maravilha. Retrocederei porque tá lindo esse diálogo, tá linda essa leitura, maravilha. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações, esse sim, esse me defenderia.
fossem perguntar a ele, homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava? Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão, a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros. Sinhá Vitória tropicava debaixo do baú de trens. As pernas dos meninos eram finas como bilros. Sinhá Vitória tropicava debaixo do baú de trens. Na beira do rio haviam comido papagaio, que não sabia falar. Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Era semi-animalizado. Às vezes largava nomes arrevesados, por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Era muito embrutecido para conhecer-se a si próprio. Que sofisticação linguística! Fabiano também não sabia falar, como a cadela e como o papagaio. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancavam as criaturas inofensivas. Bateu na cabeça, apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? Que dizia aquele bêbado que se esgoelava como um doido, gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e arrenegava as pulgas. Rapariga da vida, certamente, de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima, só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer, ninguém prestava para nada. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Repetirei. Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Que confusão mental na cabeça de Fabiano, que loucura, que sofrimento. Pobre Sinhá Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando, perto da trempe. Se não fosse eles, agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos, a família. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Se não fosse a família, Fabiano perderia as estribeiras. Se não fosse a família, Fabiano perderia as estribeiras. Fabiano se insurgiria contra o sistema, mas a família segurava Fabiano. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pau no soldado amarelo. Não!
O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria para a semente. Era uma ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano tinha uma família para dar conta. E ele não era violento, ele era um homem honesto. Mas havia a família, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbado, os tipos que abanavam fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Sim, a Vitória dormia muito mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Como Fabiano estava destinado a legar herança de maldição para os filhos, a mesma vida embrutecida e empobrecida de muito extrema e absoluta pobreza. É isso. Que inteligência, vidas secas, Graciliano Ramos. E terminamos o capítulo 3º, cadeia. Caminharemos para o capítulo 4º, sim, a vitória. Estamos aproveitando o texto de Graciliano Ramos, Vidas Secas, para compreendermos sobre a história do Brasil, sobre a história da política e da economia brasileira e sobre a formação e estrutura da produção agregada do Brasil no curso do tempo. Como era o produto interno bruto no Brasil em 1930, como era a estrutura dele em 1930, como é agora, para que compreendamos como o Brasil mudou, mas para que compreendamos também que o Brasil carrega muitas coisas do passado, coisas negativas, e temos que formar a nossa cidadania para entendermos sobre isso, para alcançarmos o padrão de democracia participativa. Cidadãos conscientes que compreendem a realidade do acontecimento das coisas. Graciliano Ramos, Vidas Secas, que fineza! Avancemos, Escola de Campeões, avancemos, Escola da Unire, avancemos, Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. É isso, maravilha! Terça-feira de Carnaval, estamos lendo Vidas Secas, Graciliano Ramos. Maravilha! Queria destacar um abraço de agradecimento ao meu muito amigo Alessandro, coordenação do plantão do dia de hoje. Muito grato pela sua paciência para comigo e pela sua fidalguia, meu amigo. Muito obrigado por nos permitir essa leitura de tamanha magnitude. Amém. O Senhor é um parceiro da Escola de Campeões. Muito obrigado por tudo. Amém.